Planalto identifica ao menos 3 movimentos infiltrados na greve. Em Economia Real, André Martins relembra ferrovias e a crise atual com a paralisação. Kelly Benfica já tem data para lançar o seu novo livro. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Diário de Pernambuco, Planalto identifica ao menos 3 movimentos infiltrados na greve. O governo apura se 3 movimentos políticos, intervenção militar já, fora Temer e Lula livre, se infiltraram na paralisação dos caminhoneiros. Eles estariam alimentando os focos que ainda querem manter os bloqueios, mesmo após ter boa parte de suas reivindicações atendidas ou ao menos encaminhadas. Essa é uma leitura feita nas reuniões do gabinete de crise montado pelo Palácio do Planalto na semana passada. Os caminhoneiros falam abertamente do problema. Na segunda, o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu a possibilidade de haver infiltração política e informou que a Polícia Rodoviária Federal trabalha para apartá-los do movimento. O governo avalia já ter feito tudo o que estava ao seu alcance para atender a pauta dos caminhoneiros, redução da CID e do PIS/COFINS do diesel, a promessa de congelamento de preço por 60 dias e depois reajustes a cada 30 dias. A liberação da cobrança de pedágio sobre eixo suspenso quando o caminhão trafega vazio e, por isso, suspende o terceiro eixo e a reserva de 30% das cargas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para os caminhoneiros autônomos, mas ao lado da pauta dos caminhoneiros ganhou força a pauta política e sobre essa ainda é impossível avaliar a intensidade e a extensão do movimento. Os mais pessimistas não descartam o risco de, havendo crescimento dessa vertente, o protesto resvalar para algo semelhante às manifestações de 2013, quando atos que inicialmente tinham como questão central a reclamação contra o aumento das passagens de ônibus ganhou dimensão muito maior. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. E hoje eu vou lhes falar sobre a greve dos caminhoneiros ou a greve dos combustíveis. Ao longo de 2 semanas estamos vendo publicações nos jornais, comentários nas redes sociais sobre a greve dos caminhoneiros, do problema que estão enfrentando, nas dificuldades, alguns a favor, outros contra. Temos aí os canais de televisão, muitos aí forçando a barra contra os caminhoneiros e outros simplesmente relatando os fatos. Bom, que conclusão tiramos disso? Que essa greve afeta a economia, isso é a coisa mais óbvia de se analisar. Logicamente, não digamos mais que ela vai afetar a economia, praticamente já afetou totalmente a economia brasileira. Porque todo o nosso transporte, toda a nossa logística nacional é baseada em cima do transporte rodoviário, o que é uma grande burrice cometida pelo governo da nossa república, que começou com o Juscelino Kubitschek, que teve acesso a investimentos internacionais. Ele teve duas oportunidades: ou ele investia no transporte ferroviário ou no transporte rodoviário, isso na década de 1950, e ele optou pelo transporte rodoviário. Muitos acreditam que foi por receber uma comissãozinha aí dos americanos. Optando pelo transporte rodoviário, as montadoras internacionais vieram aqui com suas fábricas de caminhões, suas fábricas de veículos e produziram centenas de milhares de veículos ao longo de todos esses anos, porque justamente estávamos voltados para rodovias, não é? E logicamente ferrovias não produziriam tantos trens assim, porque um trem dá conta de centenas de caminhões, com respectiva carga transportada. Só que na verdade isso parecia que foi um grande ganho para o país em matéria de empregos, mas na verdade foi uma grande perda, porque a economia que o país teria feito ao longo de todas essas décadas, né, de transporte mais barato, que seria o trem, seria enorme. E sem contar que um trem gasta menos combustível e transporta muito mais carga do que um caminhão e do que carretas.
E sem contar na quantidade de acidentes e vidas que não teríamos perdido, porque os carros cada vez mais velozes e os caminhões cada vez com mais peso trancando as estradas. Então, acidentes são coisas inevitáveis, sem falar nessas estradas intransitáveis que nós temos aí. E o custo para se manter uma ferrovia é muito menor, infinitamente vezes menor do que o custo para se manter uma rodovia, que é muito maior. Então, foi uma grande estratégia errada feita pelo Juscelino e não foi consertada pelos outros governos. Na verdade, o problema das ferrovias já começou com a proclamação da República. O Império tinha todo o seu transporte baseado em ferrovias. A República não, optou por rodovias. Eles acharam e deixaram sucatear as ferrovias. E nós estamos colhendo o fruto dessa burrice histórica aqui dos governos republicanos. E para piorar a situação, o governo, a cada década, o novo governo que assume, seja qual for, seja de direita, seja de esquerda, seja do cocadinho ou do cocadão, sempre eles vão inventar novos impostos. Os governos não têm competência para diminuir os seus gastos, ou seja, melhorar a forma de trabalhar com menos custos. Simplesmente quando aparece um novo problema, uma nova despesa, eles criam novos impostos para arrecadar e suprir aquele problema. Diferente de nós, quando nos deparamos com uma dívida, um problema financeiro, nós diminuímos nossos gastos e tentamos nos adaptar. O nosso governo faz diferente. E tudo isso vem culminando há décadas em cima de todos nós, e principalmente as empresas. O caminhoneiro tem problemas com gastos? Tem, combustível alto, pedágio alto, mas as empresas têm, além disso, têm uma carga tributária muito grande. 40% do seu faturamento vai para pagamento de impostos. E sem falar os encargos trabalhistas, que nenhuma empresa mais aguenta pagar fundo de garantia, INSS, 13º e justiça trabalhista também. Então, praticamente o Brasil está quebrado. E também as empresas de transporte. E além disso, tem esse problema desse imposto à CID. Não é imposto, é uma contribuição, né? A CID também é um tributo, que é no mínimo 30% acima do valor do combustível. Tem vezes que ela chega até a 100%, depende da estratégia do governo. Então tudo isso encareceu demais. E essas coisas não foram inventadas pelo Michel Temer. Isso que temos que analisar o seguinte. Ele peca no sentido de não ter achado solução para isso. Ou seja, se acomodou também como os outros governos e não procurou resolver esse problema. Mas na verdade, esses problemas caíram no colo do Temer. Temos que ser justos. Não estou defendendo aqui o Temer, o governo dele, nada, mas temos que ser realistas e tirarmos a nossa própria conclusão. Não irmos de encontro aos repórteres sensacionalistas e também, né, no povo emotivo. A realidade é essa. Esse problema da carga tributária já vem de governos anteriores. Esse problema da CID foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Era para ser provisório, não foi. A legislação trabalhista foi criada por Getúlio Vargas. E esse problema da Petrobras estar quebrada, quem quebrou a Petrobras foi a Dilma e o Lula. Durante quase 12 anos, eles impediram que a Petrobras aumentasse o preço dos combustíveis, justamente para não gerar inflação e todo mundo no Brasil achar que o Lula e a Dilma eram deuses e estava tudo bem com a economia não subia o preço. Então, às custas de acabar com a Petrobras, o Lula e a Dilma financiaram todo esse bem-estar que os brasileiros tinham de combustível relativamente barato. E agora, para colocar a Petrobras em ordem, ela precisa ter o seu reajuste, porque ela é uma empresa como qualquer outra. Então, o Temer está numa situação complicada, analisem isso. Se ele não sobe os combustíveis, ele quebra a Petrobras. E ele peca como sendo administrador, porque a Petrobras é nossa, ele tem que administrar ela certa. Se ele sobe o combustível, ele quebra as transportadoras, quebra os motoristas e quebra o resto do Brasil. Então, o que fazer? O que você faria? Esta é a pergunta que eu digo para vocês. O que você faria? Então, antes de apontarmos o dedo contra o presidente, ou de apontarmos contra os caminhoneiros e tudo mais, nós devemos analisar, meu Deus, o que eu faria?
Obrigado, André Martins, e até semana que vem, se Deus quiser, com mais Economia Real. E também acompanhe o canal do André Martins no YouTube. É o momento... agora esqueci o nome. Se eu lembrar o nome, eu falo ainda nessa edição. A próxima notícia é: Kelly Benfica vai lançar o seu livro. O livro de Kelly Benfica será lançado na próxima quinta-feira, quinta da semana que vem, dia 7 de junho, às 7h30 no Auditório Terezinha Silveira Melo, no auditório do Dom Silvio. Você compareça, eu estarei lá e filmarei e farei um Sabavlog especial. Kelly, um super abraço a você. Coluna do Império é o nome do canal do André Martins no YouTube. Siga lá, Coluna do Império. Se inscrevam no canal dele. Estou esquecendo de tudo. E o nome do livro da Kelly Benfica é Ansiedade em Palavras. Mais uma vez eu repito, às 7h30 dia 7 de junho, no Auditório Terezinha Silveira Melo, na Escola Dom Silvio Maria Dário. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.